por exemplo, quando veio esse advento da inteligência artificial, que é um boom aí, uma coisa, né? Hoje em dia eu acho que as pessoas nem aguentam mais falar, escutar a palavra IA, né? Porque tudo é IA hoje em dia. Na verdade, é como você estrutura uma pergunta, né? Para ela ter coerência e o robô te fornecer informações melhores. Como é que está a tua visão sobre o negócio que eu estou estudando? Teve muitas linguagens. Low code, no code. Já usou o Bubble, por exemplo, né? A gente usa o N8N aqui, ele é uma ferramenta low code, no code, nós usamos bastante na nossa. O N8N, que eu comentei de automação, por exemplo. Mas assim, o core business da Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o Anderson e esse é o programa Ernesto Responde, com Ernesto Abercor e os seus convidados. Muito obrigado pela sua audiência. Se a sua empresa precisa de um ERP de qualidade, completo e robusto, o nome é ERP Flex. ERP Flex é o software em que está depositada toda a trajetória, toda a experiência do Ernesto Abercor. O Ernesto é fundador da Siga, cofundador da Microsiga e da TOTUS. Digita lá erpflex.com.br para obter mais informações. No programa de hoje, uma entrevista exclusiva com Rodrigo Neves. Rodrigo Neves é fundador e CEO da Vitamina Web e presidente da Anamid. Informações adicionais sobre o nosso convidado você encontra aqui no descritivo. Inclusive as redes sociais, o LinkedIn, por exemplo, para que você possa bater contato. Acompanhe agora a entrevista. Pessoal, hoje eu estou aqui com uma pessoa especial. Eu vou dizer o motivo. Esse cara me ensinou a programar PHP, JavaScript. Verdade? Verdade. Tem duas possibilidades, acho que isso tem a outra. Presidente da Anamid, dono da Vitamina Web. Foi lá que eu ia, e aí ele foi me ensinando a programação, PHP, e vai ser hoje o nosso entrevistado. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante, porque ele está aí no mercado há mais tempo que eu. Não. Mas é um grande cara. Então, vamos falar um pouco, fala um pouquinho da Anamid, porque é assim, né? A gente... na minha época, na década de 90, a gente só tinha uma associação, vamos dizer assim, ligada à tecnologia da informação. Aí depois surgiu a ABIS, através da Microsoft principalmente, dependendo, vamos dizer assim, pelo menos representando as empresas estrangeiras. Aí depois nós tivemos a Brascom. Curiosamente, quem fundou foi o Laércio, já quando eu estava totalmente fora da Acestor, e hoje ela é muito atuante, e agora temos a Anamid. Então, eu acho que primeiro eu queria que você falasse qual é o propósito da Anamid. Bom, eu trabalho com associativismo, Ernesto, já faz uns bons 12 anos que eu estou envolvido com entidades, né? Ou sendo membro, ou diretor, já fui vice-presidente, presidente de outras entidades também. Então, você tem mais alguma entidade que eu deixei de falar? Não, nesse momento não. Que envolve a parte de tecnologia, não. Não. Tem a Bend também, que é a Associação de Marketing e Dados, né? Marketing de Dados. Também é parceira da Anamid, né? E a Anamid ela chegou para agregar, na verdade. Mas o motivo da fundação da Anamid, principal, que a gente começou a enxergar o digital como um todo. O digital é complexo, né? Ele é muito amplo, né? Então, o acrônimo Anamid, que é a Associação Nacional do Mercado e da Indústria Digital, é justamente para envolver mercado e indústria, né? E o digital. O que ele envolve? Envolve empresas ligadas à inovação, à tecnologia, comunicação e marketing. Digital é isso. Inovação, tecnologia, comunicação e marketing. E mercado somos nós, que nem a Vitamina Web, que é uma empresa que produz tecnologia, que fornece para o cliente final. Só que Vitamina Web, eu preciso da indústria. Quem que é a indústria? A indústria, por exemplo, é o PHP, né? É o Laravel, é a AWS Amazon, é a Microsoft, é o Google, que são plataformas, ferramentas ou linguagem, enfim.
são objetos que a gente precisa, empresas que a gente precisa que tenham seus produtos para poder fornecer o serviço. Então, o mercado somos nós que fornecemos o cliente, não a indústria, são esses players aí. E a Namid, Rodrigo, mas por que depois de tanto tempo, né, você resolveu fundar mais uma entidade no mercado? Sendo bem sincero, é porque eu quis imprimir um ritmo, uma dinâmica diferente das associações atuais. Muita politicagem, né, muito blá blá blá, para às vezes pouca execução e proximidade com o associado. Eu já fui associado, eu sei que o associado precisa, entendeu? Ele quer ter alguém que esteja próximo, que entenda a sua dor, que cria uma dinâmica, ele quer ter prosperidade financeira, ele quer fazer networking, ele quer fazer negócio. Ele não quer saber apenas de politicagem e relação com o governo. É importante, é um pilar que nós temos, mas isso não pode ser a energia, vamos falar assim, muito depositada nisso. Nós temos que depositar de forma gradual, desde a necessidade. E a Namid, ela vem assim, com esse objetivo. Nós completamos no dia 15 de setembro de 2024, 2 anos. 2 anos. E Cidade nova. e nesses 2 anos, nós fizemos mais de 200 eventos. É muito evento. 200 eventos em nível nacional. Já estamos presentes em 13 estados. Temos mais de 400 associados. Né? Então, do digital, eu posso dizer assim que nós somos a entidade mais vibrante. Sabe? Então, o que eu também posso dizer é que vocês, por exemplo, não atuam tanto na área das empresas de ERP, ou atuam. As empresas de ERP, elas são pra gente a indústria. Porque a gente também precisa em alguns cenários. Vou dar um exemplo. Quando a gente vai trabalhar com e-commerce, né? Quando a gente vai trabalhar com e-commerce, implementar uma plataforma dessa, ela precisa de alguns mecanismos como o ERP. Porque nós temos que integrar por conta de imposto, nota fiscal, estoque. Então o ERP ele é necessário também. Mas nós não estamos de nenhum associado que é um RP, entendeu? Mas poderia ser associado. Um RP poderia ser associado à Namid, por exemplo, porque ele faz parte da indústria. Então, fala um pouco sobre como é que toda essa tecnologia hoje, que até às vezes, para mim, que sou da área, tenho dificuldade em comprar alguma coisa que eu quero comprar pela internet. Fala um pouco como é que você vê todo esse processo de automação das compras, dos pagamentos, e se você quiser, sei lá, se cadastrar num evento qualquer, como é que a Namid procura padronizar um pouco mais todo esse processo? A gente faz um trabalho forte, Ernesto, de aculturamento de mercado, né? Então a gente tenta criar melhores práticas. Então nós temos alguns manuais de melhores práticas sendo produzidos, alguns já foram lançados, alguns estão sendo produzidos. E o objetivo de fazer esses eventos é justamente trazer o contratante para perto, as marcas, né, e os fornecedores, né, para eles entenderem assim quais são as dificuldades que existem, como são possíveis soluções que podem ser implementadas, né? Então, por exemplo, quando vem esse advento da inteligência artificial, que é um boom aí, uma coisa, né? Hoje em dia, eu acho que as pessoas nem aguentam mais falar, escutar a palavra IA, né? Porque tudo é IA hoje em dia. Mas quando veio isso, nosso papel como entidade é chegar e falar assim, gente, calma aí. Não, isso aí é legal, bacana, mas assim, as boas práticas são essa, né? Nós participamos, junto ao governo federal ali, já acompanhamos sobre a autorregulação da IA no Brasil, que eles têm debatido muito sobre isso, né? Para saber até onde deve ou não deve autorregular e tudo mais. Então a gente acompanha isso e traz munição para o mercado, né? Traz informação. Então, o papel da entidade é esse. Quando você for falar das vendas online, igual, nós temos um comitê de e-commerce dentro da Namid, que nós produzimos conteúdo, materiais, debates, para trazer informações sobre novas formas de pagamento, melhores práticas com marketplace. Agora, todos os anos nós temos a Black Friday, sempre promovemos um evento ou conteúdo ou webinar sobre Black Friday, melhores práticas e tendências. Então o objetivo da Namid é isso, né? Trazer o contratante para perto, né? O mercado, ele é muito grande. Uma vez eu fiz um mapeamento com os associados. Falei, gente, vamos fazer o seguinte, vocês podem só falar aqui o que vocês vendem de serviço? Aí o pessoal começou a mandar mensagem. Eu comecei a pegar os nomes dos serviços. E tem um nome que era a mesma coisa, com nome diferente. Mas de serviços diferentes, o nosso mercado digital eu mapeei mais de 100. Mais de 100 serviços diferentes que você pode contratar de uma empresa no ecossistema digital.
Me fala qual empresa que tem mais de 100 contratos diferentes de serviços para fazer um digital. É difícil, né? São só às vezes corporações. Então o digital é muito amplo. Então, eu acho que nessa parte de compra, venda e pagamentos, a gente está hoje muito bem servido, né? Através da internet, de digital. A gente hoje realmente facilitou a nossa vida. Agora, vamos falar um pouco de inteligência artificial. Por enquanto, eu pelo menos estou usando ela quando, sei lá, eu quero saber quem ganhou o jogo de ontem à noite, eu não vi na televisão, pergunto. Às vezes também uma pergunta assim, se vai chover amanhã ou não. Quer dizer, ela é, vamos dizer assim, um coletor de perguntas. Eu faço uma pergunta, ela me responde. Mas como é que você vê que a inteligência artificial vai realmente revolucionar a nossa vida? Ela já está sendo na prática utilizada para algumas coisas, mas também estamos utilizando até na Vitamina Web, né? Assim, para alguns clientes. E para o dia a dia. O que a gente usa no dia a dia, por exemplo? Nós usamos algumas ferramentas de IA, né? Para fazer as nossas atas e pautas de reunião online. Hoje tem muita reunião online, então isso ajuda demais, porque isso poupa muito tempo, então economiza o nosso tempo. Mas explica direito. Quando a gente entra online, o que a gente faz? Tem algumas plataformas e ferramentas que você contrata e você se integra com elas. Você integra seu e-mail lá com elas. Basicamente, você coloca o meu e-mail é do Google, né? Então, eu faço no caso com o Google e minha agenda fica vinculada a essa plataforma. Então, toda vez que eu entro numa reunião online, né? Eu entro online e o robozinho entra junto. Então, entra um robozinho junto que fica lá, né? E a reunião vai rolando, vamos conversando nas reuniões. Aí, muda a forma de você conduzir a reunião. Porque você tem que conduzir a reunião de uma forma que o robô entenda como é que tá a reunião. Então, você tem que criar momentos de reunião. Por exemplo, assim, agora sobre isso. Então, assim, você tem que... Sobre isso, me fale tal coisa. Então, você tem que pautar, criar sessões da reunião, né? No final, essa reunião, todo mundo finalizou, esse robô pega todo esse áudio, né? E ele transcreve a reunião, criando os principais tópicos, quais são os planos de ação. Então, se você que fizer uma reunião com um robô desse e conduzir uma reunião de uma forma coerente, do tipo assim, início, meio e fim, ok, viemos falar disso, né, o andamento da reunião foi esse, o plano de ação que nós vamos tomar é esse, e falar isso na reunião, a ata vem pronta. Você não precisa ficar digitando ata, você não precisa ficar escrevendo isso, já cria a lista de atividades. Isso nos ajuda na empresa, por exemplo, com a IA. A gente usa muito a IA hoje também para a gente criar propostas comerciais melhores, né? Porque a gente consegue detalhar ela muito melhor. Vamos voltar um pouquinho só. No que diz respeito a isso que você falou, né? Quer dizer, você está fazendo uma reunião, está discutindo um assunto e tal, e vocês chegam-se numa conclusão. A IA também, ela recomenda alguma coisa adicional ou não? Nesse robô, não. Porém, se você pegar, por exemplo, assim, esse conteúdo dessa ata da reunião, né, jogar para uma IA generativa e pedir insights, ou pedir para ele criar quais são os processos melhores para poder executar o plano de ação que foi descrito, ela vai fazer. Entendeu? Explica também para o nosso público, que é leigo, né, um pouco, o que significa o raio da palavra prompt. Eu defino prompt como assim, é a forma de você perguntar, tô certo? Sim, o prompt, na verdade, é como você estrutura uma pergunta, né, para ela ter coerência e o robô te fornecer informações melhores. Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um portal, né, que eu lancei, que chama listadeeventos.com.br. O que esse portal faz? Ele reúne todos os eventos de marketing, tecnologia, inovação e comunicação. Só que é muito, muito difícil produzir conteúdo para isso, né? O que a gente faz? A gente pega o conteúdo de um evento, por exemplo, assim, PHPConf 2024. Vamos pegar esse evento, vamos ver lá o site, nós pegamos todo o conteúdo e a gente tem um prompt pronto. O que é um prompt pronto? O que a gente faz? Olá, com base... Crio a descrição de um evento com base no texto que eu vou te mandar a seguir, de uma forma mais resumida, né? Focando em mostrar a localização e o horário. Então, assim, você cria uma mensagem padrão, um texto padrão, né? Só que esse texto padrão, que é o prompt, que é o template, né? Você vai compor ele com o quê? Cada hora com um texto de evento diferente. Então, você vai pegar o texto desse evento e vai jogar ali, junto com esse prompt pronto.
Que é uma pergunta, na verdade, né? Uma instrução. Uma pergunta, mas tem que ser feito de forma correta. É uma pergunta instrutiva, né? Você não pode perguntar de qualquer jeito. Isso. Aí, Basicamente- com essa pergunta bem elaborada e com o conteúdo que a gente forneceu junto, né? O que eu tenho que fazer agora? Toda vez que tiver um novo evento, a pergunta já está pronta, né? E ele sempre vai fornecer uma resposta do mesmo padrão, né? Isso vai mudar o conteúdo, porque o que forneci de subsídio para ele, né, de material, foi diferente, entendeu? Então você poupa tempo, né? Ah, como é que eu vou pedir agora que ele me devolva a resposta? Não, já tem um prompt pronto, uma pergunta com uma instrução pronta, já ali. Só trocar as informações e mandar, entendeu? Então o objetivo é esse. E você poderia dar uma sugestão para o pessoal que está nos ouvindo? Aonde eu aprendo a fazer um prompt bem feito? Tem algum curso, tem na internet, tem algum lugar que ensina? Porque são macetes, né? Basicamente são macetes. Olha, eu vou até dar eu não lembro agora exatamente o site, mas assim, tem um parceiro nosso, que é o Muse, né, o senhor Jorge Muse, e ele tem um instituto chamado Instituto Valor, né? E a gente fez com eles um evento no Mackenzie, em conjunto, no dia 2 e 3 de setembro passados, chamado AI Summit 2024. Foi um evento muito legal do Mackenzie, 2 dias, muitos palestrantes, né? Inclusive no canal da Anamid tem um podcast que nós gravamos com alguns palestrantes lá no canal da Anamid. E esse evento, basicamente ele falou de inteligência artificial, o que está por vir, tendências, insights e tudo mais. O Instituto Valês, ele tem uma gama de cursos online que ensinam tudo sobre inteligência artificial para você também. Então ali, nesse site, é um site bom para você pegar esse tipo de conteúdo. Mas sobre IA generativa, aí tem sites, assim, explicando como é que faz isso a rodo. Assim, tem bastante site de cursos que já tem já também. Agora, você poderia dar assim, numa frase, uma dica forte para a pessoa fazer um bom prompt, quer dizer, a pergunta, qual que é o macete da pergunta que deve ser feita por uma IA? O que não posso fazer e o que eu devo fazer? Você não pode fazer pergunta aberta. Aberta por... Por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo, assim, me dê a sugestão, vou falar um exemplo. Digamos que você quer que a IA te forneça uma melhor estrutura para um site. Tá? Uma melhor estrutura para um site, um mapa de navegação. Quais são as melhores páginas? Você não deve perguntar assim, e forneça a estrutura para um site de alimentos. Ele vai fornecer. Só que ele vai fornecer da forma como ele bem querer e vai todo do genérico ali. Agora, se você mandar uma pergunta assim, ó, me forneça uma estrutura para um site de alimentos, né, que fica situado na região tal, que o público-alvo dele é tal, né, e que ele tem um preço de produtos tal, e quem tem uma estratégia de marketing tal. Ó, você já aperfeiçoou. Quero que essa resposta sua venha com o objetivo do site, com a lista de telas e com uma descrição de cada tela, né, do que você me recomenda como melhores práticas de mercado. E assim, aí você deu a pergunta, eu demorei 1 minuto a mais, 2 minutos a mais para escrever esse texto, mas a forma como ela vinha estruturada era muito melhor, entendeu? Muito melhor. Entenderam, pessoal? A pergunta, ela tem que ser objetiva e principalmente já dando uma sugestão do que a IA deve realmente responder e se concentrar. O que você espera de resposta, né? Mais ou menos. O que você espera, né? Como é que você quer que ele organize a resposta para você? Isso, eu diria que nas conversas normais que nós tínhamos no passado, também deveria ter uma regra, assim, um ensinamento nas escolas, em algum lugar, em cursos, de como você perguntar. Porque realmente, agora só que a gente está aprendendo que perguntar é às vezes mais difícil do que dar uma resposta. E é verdade mesmo, a pergunta é complexa. Hoje a IA, muitos clientes querem implementar a IA. Eu acho que tem que começar a utilizar, tem várias formas de utilizar. Nós usamos muito a IA também para atendimento online e chatbot, né? Mas hoje eu acho que o principal, mais do que a IA, é a empresa conseguir manipular melhor e capturar os dados corretos dos seus clientes, entendeu? Porque IA por IA, a IA generativa, um Gemini,
né, um ChatGPT, um Copilot. Essas ferramentas, o que tem lá, todo mundo tem acesso, concorda? O que tem lá naquela ferramenta, qualquer um que fizer a mesma pergunta, ela vai devolver a mesma pergunta. A questão é o que você pergunta com o que você dá de insumo. Por exemplo, a mesma igual do site que a gente falou, né? Só que quando você faz essa pergunta sobre estruturar um site, você fornece um arquivo com alguma documentação do cliente, com algum histórico de experiência sua lá, de coisas que você já fez, projetos que você já realizou no passado. Se você, junto com a pergunta, dá um insumo, a IA vai fazer o quê? Ela vai pegar toda a rede neural e base de conhecimento que ela já tem de mercado, e ela vai fazer isso aí trabalhar a favor do que você está dando de insumo. Aí a resposta vai ser fantástica, entendeu? Então a questão maior que nós temos na IA aqui é dados. Nós temos que ter dados. Se a gente não fornecer dados para a IA, as respostas vão ser iguais para todo mundo. Certo. Enfim, tem que saber perguntar e cada vez mais, com mais detalhes, com mais informações, para obter uma resposta melhor. Isso aí vai fazer com que a IA realmente cada vez mais vá dando respostas mais completas. Surgindo um pouco desse tema, quais são os desafios, as dificuldades que as empresas digitais hoje encontram? Eu gostaria também que você comentasse como é que você vê as concorrências estrangeiras, né? Quer dizer, não que eu seja um nacionalista aí, que acho que devemos fechar o mercado e tal, mas em alguns segmentos, talvez o governo deveria, como faz com os produtos, proteger um pouco a indústria nacional. Qual é a sua opinião sobre esse aspecto? Nosso mercado digital é um dos motivos que eu tô na Nasamid lutando. A Vitamina tem 20 anos. Então, uma empresa que sobreviveu 20 anos no mercado brasileiro, né? Então, eu vou falar que é uma vitória, né? Só de estar em pé ainda, né? Mas o fato de eu estar à frente da entidade é porque nós queremos um mercado mais justo, né? Os associados da Nasamid, que não, eles são concorrentes. São associados, são empresas concorrentes, né? Exato. Fornecem o mesmo serviço. Só que quem está ali como adversário... Tem empresas nacionais e estrangeiras. Hoje nós temos empresas que elas têm uma sede no Brasil, mas ela pode também estar lá fora, né? A Nasamid tem por objetivo também expandir o mercado internacional. Nós temos algumas conversas em andamento, só que por enquanto é embrionário, tá? Mas aqui o foco nosso é Brasil. O que acontece? Essas empresas que são associadas, elas têm um objetivo em comum, que é melhorar o mercado. A competitividade. Não tem problema concorrer. Eu não tenho problema nenhum com concorrer com uma empresa, desde que ela tenha um patamar igual ao meu. O muito ruim é concorrer com uma empresa que não sabe precificar, que usa software pirata, né? Que paga todo mundo errado, que às vezes sonega imposto, sei lá, não emite, não sei. N fatores. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Eu estou sofrendo um problema, que é derrubada de preço. Eu acho assim que todo software, independente se é um RP ou não, ele tem um custo, e a gente vê aí empresas capitalizadas, vamos dizer assim, por terceiros, que derrubam o preço. Como é que seria isso? É exatamente o nosso mercado. Eu vou dar um exemplo assim, vamos pegar o mais prático possível para vocês entenderem o que é site, entendeu? Isso. Por exemplo. É muito diferente você pegar um site que você deu Ctrl+C, Ctrl+V, trocou cor, fonte, subiu para o cliente. Leva quanto tempo fazer isso? Uma semana? Entendeu? Mas esse site, qual que é o nível de competitividade que aquele cliente vai ter perante o mercado? Nenhum. É um template, é uma coisa padrãozinha, entendeu? Vai estar lá um site no ar, ele vai estar com, vamos falar assim, com um ambiente online? Vai. Só que é muito diferente de uma empresa que chegou e falou o seguinte: olha, Ernesto, vamos lá fazer um estudo do seu site, vamos ver os seus concorrentes, vamos analisar eles, vamos criar um design que vai estar conectado com a sua marca, focando no branding. Vamos desenhar as funcionalidades e um fluxo de usuários aqui que seja coerente para poder gerar conversão. Então, assim, só do que eu estou falando aqui são horas de conversa, trabalho e análise, que algumas empresas não utilizam. Só que quando elas vão para o mercado com proposta, o cliente final não sabe diferenciar isso. Ele acha que todo mundo vai fazer. Então, esse tipo de empresa, eles acabam prejudicando o mercado, entendeu? E daí, vamos falar, um site que custa 50 mil e o teu outro cara fornece um site que custa 10. O cliente fala assim, vou no de 10. Aí vai no de 10, quebra a cara, entendeu?
e não consegue depois ir avançar com outros, já tem um site no ar e fica por isso mesmo. Então, existe esse problema e tem outros problemas. A gente vê hoje em dia algumas grandes grupos, igual você está falando assim, grandes grupos com aporte financeiro, né, que tem um poder econômico muito forte, né, denigrindo o mercado, né, falando que é fácil fazer as coisas, que é simples, né, que é barato, que teve inclusive uma grande companhia que falava que a agência digital não funciona, fazer propaganda, investindo dinheiro nisso, sendo que eles eram uma agência digital, uma coisa muito confusa, né? Só que eles se portavam como consultoria de marketing. Isso aqui é uma agência digital, desculpa, é o mesmo serviço que uma agência digital, só muda o nome, entendeu? Só que assim, o poder econômico que essas empresas às vezes colocam em mídia, né, confunde o nosso contratante, né? E como é que você vai competir com um negócio desse? Então, a associação vem para isso, entendeu? Sobre o mercado internacional, no nosso caso, do digital, a grande problemática que eu vejo é a exportação de mão de obra tecnológica. Por exemplo, programadores, entendeu? Hoje é muito difícil competir com o valor que uma Europa, os Estados Unidos acabam pagando, mas porque é em euro ou em dólar, então é difícil competir. Então, bons programadores, né? Por exemplo, no meu mercado, que é tecnologia, na Vitamina Web, é difícil conseguir por valores que sejam competitivos no mercado aqui brasileiro, entendeu? Então, eu não sei, eu não sei até onde blindar o caminho, né? Porque eu acho que as pessoas têm que ter possibilidade financeira. Mas eu acho que uma coisa que deveria ter mais incentivo do governo, isso sim, é das empresas elas formarem mais pessoas, entendeu? Hoje, as empresas todas elas estão em home office. Grande parte, né? A gente também está na veterinária em home office, queremos voltar para o presencial. Como é que você forma, Ernesto, alguém em home office? Antigamente eu tinha um monte de estagiário trabalhando para mim e que viraram júniors e viraram plenos, seniors e estão comigo até hoje. Tem gente comigo há 12 anos trabalhando comigo, viu? Como é que você forma alguém que tá na casa dele? Você não consegue acompanhar o dia a dia dele, não consegue ensinar. Só que o mercado está muito competitivo. Então, se o governo tivesse subsídio para as empresas, né, na contratação de profissionais entrantes, né, no mercado, nós tivéssemos realmente incentivo para a educação desses profissionais, aí com certeza teria melhor, mas hoje é muito difícil. Você tem hoje na sua empresa programadores que moram nesse exterior? Já tive. Até. Eu tenho assim, eu vou falar assim, São brasileiros ou são estrangeiros? eu já tive um cenário de um programador nosso que acabou se mudando para outro país, depois continuou prestando serviço, né? Mas está morando em outro lugar. Só que hoje na empresa também tenho programadores de fora do Brasil que trabalham para mim. A gente conseguiu quebrar um pouco a barreira do idioma, porque eles são de Cabo Verde, né? Cabo Verde fala português. Né? É um português um pouco diferente, mas dá para se comunicar muito bem. Então a gente conseguiu quebrar essa barreira, né? Para ter um valor competitivo. Então eles ganham melhor, porque eles ganham bem, porque o Brasil paga melhor, né? E então todo mundo fica feliz com esse cenário, entendeu? Tá? É impressionante como esse mercado de programação está espalhado, né? Quer dizer, os programadores estão em outros países programando para a gente, assim como tem muito brasileiro que mora aqui no Brasil e deve estar trabalhando para empresas estrangeiras, né? Fora do Brasil. Com certeza, assim, isso com certeza. Eu acho que só a questão do nosso mercado bastante, que como tá faltando programador, eu acho que não apenas os programadores, mas os profissionais gerais têm que jogar um pouco mais limpo com as empresas, tá? Isso é um desabafo. Porque o trabalho home office, ele possibilita que o cara trabalhe para 1, 2, 3, 4 empresas, a gente não consegue ter um nível de monitoramento muito aguçado disso, entendeu? Só que eu acho que questão é jogar limpo, sabe? Assim, ó, eu vou trabalhar para você e para mais uma empresa, só posso te fornecer 80 horas mês, negocia essas horas, né? Negocia bem. Só que acontece, a gente vê muita empresa, cara trabalhando para mais de uma empresa, isso gera uma insegurança, gera uma frustração, e isso é uma bolha. Vai chegar uma hora que esses caras júniors vão virar pleno, os plenos vão virar seniors, entendeu? E vai virar uma bolha isso aí. E esse cara que faz esse tipo de artimanha, ele vai acabar caindo do cavalo, entendeu? Então, Provavelmente se ele começar a fazer o mesmo programa que ele fez para você para um concorrente, né? E tem uma questão também, viu, Ernesto? Assim, o mercado é muito pequeno. Por mais que o Brasil é continental, um país gigante, todo mundo do mercado digital se conhece, entendeu? Então, assim,
rola indicação, rola em qualquer mercado, assim, rola você indicar um cara que é bom, rola quando alguém pega um currículo, vê, putz, eu conheço, ele tá bom nessa empresa, deixa eu ligar pra fulano, pra pedir referência. Então, assim, faça o trabalho bem feito, faça certinho, né? Seja honesto, seja transparente, né? Entregue as coisas do prazo, combine as coisas certinho, que todo mundo vai ser feliz. E como é que você vê a indústria digital? Ela está ligada muito à indústria de uma forma geral. E a gente está falando muito na indústria 4.0, na indústria IoT, né? O que você vê assim, como é que as empresas de TI estão ajudando as indústrias de uma forma geral? A indústria 4.0, né? A gente vê alguns pilares muito frequentes que o digital está totalmente inserido. Nós temos ali a questão de Big Data, né? Que é os grandes bancos de dados, né? Nós temos a questão do IoT, que é a internet das coisas. Nós temos a questão da inteligência artificial, né? Que hoje em dia a indústria também usa bastante coisa com relação à inteligência artificial. E a questão de automações, né? Hoje, inclusive, na Vitamina, a gente está se especializando muito em automações. Vou dar até uma dica para quem está nos assistindo, né? Que for um pouco do mercado da tecnologia. Nós usamos uma plataforma chamada N8N. Devagar. N8N. N8N. Não é assim que falam, né? Quem realmente for fã do N8N vai falar assim, não, tá falando errado a forma de falar o nome, né? Mas N8N é como se escreve, né? N8N, né? Não sei como é que se fala em outro idioma, deve ser N8N, sei lá como é que fala, mas enfim. O N8N é uma plataforma open source, de código aberto, mas ela também tem uma versão paga. Essa plataforma, ela possibilita que você automatize, ela tem inúmeras plugins e ferramentas para você automatizar as coisas. Então, por exemplo, você tem um sistema RP aqui, que tem APIs, e tem um sistema de CRM aqui que tem APIs. Então, você não precisa mais desenvolver software. Não precisa mais desenvolver, programar a integração. Você não precisa mais fazer isso. Não precisa, não tem necessidade nenhuma. Se tem as APIs aqui, você não precisa criar esse middleware programando. Você vai lá e integra via N8N. É low code. Entendeu? Low code. Isso, low code. Não é no code total, porque em alguns momentos é até no code, né? Porque é só ligar uma coisa com a outra tá funcionando. Mas ele permite que você faça customizações e programações lá dentro se você quiser. Se você quiser fazer um tratamento de dados e aprimorar alguma coisa, você também consegue. Mas você consegue conectar tudo, automatizar tudo, né? Então, vê uma informação do RP, você processa, faz um if e um else aí, if tal coisa, manda para tal lugar, else tal coisa, faz outra coisa. Facilita a integração. Facilita a integração, entendeu? Totalmente. Assim, a indústria 4.0, ela vem com essas questões muito de Big Data, inteligência artificial, IoT, essas coisas, e o digital, ele utiliza disso também, né? Quando você vai fazer uma campanha digital, muitas vezes você faz algum trabalho, algum projeto, algum case que vai envolver não apenas um tratamento do online, né, mas também com uma máquina física de alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu não posso falar exatamente de qualquer empresa, mas a gente fez uma proposta para uma empresa, né, que acabou internalizando isso, que ela tinha inúmeros armários assim, inteligentes, armários inteligentes, viu? Todos os armários eles eram inteligentes, assim, e armários para guardar ferramenta. Então o armário era de uma indústria, né? Então, e as ferramentas são caras, as ferramentas se perdiam. Então o armário ele tinha controle de abertura, fechamento, senha, a ferramenta no local tinha uma câmera que nos armários que identificava se o armário estava com a ferramenta no local correto. Então, enfim, Ferramentas físicas. Ferramenta assim, não é apenas uma chave de fenda, ferramentas mais complexas. Mais complexas. Então, o armário era inteligente, entendeu? E daí o que acontece? Ele já tinha inteligência artificial para poder reconhecer a ferramenta, né? Ele tem uma basinha de dados dele ali, ele faz um monte de coisa, só que por quê? Foi criado um sistema apartado desse armário, um sistema web, onde o gestor consegue gerenciar qual funcionário está com qual ferramenta, onde que ele está, quem pegou, quem foi o último a pegar. Então, assim, tem todo um controle. Se ele lá da onde ele quiser travar todos os armários para ninguém mexer com ferramenta, ele trava os armários. Se ele quiser abrir um armário, ele abre um armário. Então, assim, é a internet das coisas. Tudo está conectado hoje em dia, entendeu? E esse é um exemplo, assim, caso prático. Mas tem vários exemplos, né, de televisão, de
geladeira e por aí vai, né? Que você consegue controlar por um aplicativo, por exemplo, viu? A gente teve um outro projeto que nós estamos fazendo um projeto que nós estamos desenvolvendo agora, que é um aplicativo que ele conecta com um hardware que ele mede o pH da água, entendeu? Qual que é a ideia do aplicativo? Qual é a ideia desse hardware? É uma empresa de piscinas, né, que vai colocar o hardware nas piscinas, deixar lá imerso já instalado, né, com elétrico bonitinho, e pelo celular, pelo aplicativo, o piscineiro, ele vai chegar e já vai saber qual que é o pH da água. E por conta disso, saber qual que é o pH da água e outras informações que ele vai coletar porque está passando a água ali pelo equipamento, ele vai saber como tem que tratar a água. O que ele tem que colocar, quanto de cloro coisa ele tem que colocar na água, entendeu? Então, assim, hoje a internet das coisas está revolucionando, né? Esse é um exemplo bem interessante. E como essa automação favorece, né, o processo. Falando nisso, como é que está a tua visão sobre um negócio que eu estou estudando? E tem muitas linguagens. Low code, no code. Primeira diferença entre low code e no code, deixa eu te dizer para lá. O no code não tem nenhum código. O low code a gente ainda pode ir lá fazer algumas coisas, escrever código mesmo puro. Bom, é uma evolução. Eu acho que uma coisa chata que está acontecendo nesse mercado, vamos dizer assim, é a quantidade relativamente grande, né? Porque eu diria que hoje, em termos de low code, no code, deve ter umas 20, 30 alternativas, né? Algumas mais populares, né? Como Flutterflow, Bubble, o próprio Glide, que eu estou usando, e outras que a gente quase não conhece. Qual é a sua opinião? Você já está usando alguma? A gente já usou o Bubble, por exemplo, né? A gente usa o N8N aqui, ele é uma ferramenta low code, no code, nós usamos bastante na nossa. O N8N, que eu comentei de automação, por exemplo. Mas, assim, o core business da Vitamina Web, por exemplo, é desenvolvimento de soluções customizadas. Então, a gente acaba que o low code e no code, eles nos travam, porque eles vão até certo ponto, né? Os componentes estão prontos, você consegue aproveitar. Só lembrando, pessoal, o Rodrigo é um programador daqueles que você fica doido, né? PHP, que linguagem mais você programa? .NET, PHP, Java, Esse é o escovador de Node, Angular, que precisar, nós estamos fazendo. Eu conheci muitos programadores na Topos aqui, mas o Rodrigo realmente nota 20. Obrigado. Então, eu acho que assim, as ferramentas low code no code, elas vão potencializar a entrega de algumas coisas mais rápidas, elas são boas e devem ser utilizadas. Por exemplo, você quer fazer um hot site, não tem muito segredo. Às vezes é blocagem de conteúdo, um formuláriozinho. A ferramenta low code, ela atende muito bem, entendeu? Você quer fazer, sei lá, uma landing page sobre alguma coisa, quer fazer até um site institucional, né? Se você usar um criativo muito bom para fazer umas imagens bonitas, vai ficar muito bom na ferramenta low code. Arrasta e puxa, vai ficar legal. Mas eu vou falar uma coisa muito interessante. Quando você fala de transformação digital, tá? A transformação digital, eu escrevi um livro sobre isso, que chama O Caminho da Maturidade Digital. A maturidade digital, ela tem 4 passos. Na minha metodologia, que chama Continuous Digital Evolution, né? O passo que é o iniciante, o envolvido, o otimizador e o inovador. São 4 etapas. Quando você começa no digital, você começa com um tipo de necessidade. Então, você precisa talvez apenas ter um site bem feito, mas tem que ter um site. Então, uma ferramenta low code, ela vai te entender muito bem, ou uma no code, porque você vai conseguir construir seu site ali, vai colocar as coisas, vai integrar um CRM ou alguma coisa e vai utilizar. Vai passando o tempo, né? Você vai evoluindo, né, de estágios, de iniciante para o envolvido, aí depois você quer começar a otimizar mais, né? Aí você vê que o cliente, ele te pede mais demandas, tem que ter mais recursos no seu site, mais integração com outras coisas. Aí você começa a perceber que as ferramentas low code, elas vão até certo ponto, porque ela é um produto fechado, né? Um produto pronto. Então talvez ela não tenha alguns recursos, ou talvez ela comece a ficar, em algum momento, complexa para ser manuseada por conta do tamanho do projeto que ele é, entendeu? Então, assim, eu vou falar assim, tem gosto para tudo, entendeu? E quando a gente fala de maturidade digital, tem várias metodologias. Tem do Google, que é do BCG, tem N metodologias internacionais, todas elas, né,
ela tem de 4 a 5 estágios de maturidade, mas todas elas no final têm uma coisa em comum, né? Eu estudei todas elas, ela tem uma coisa em comum. Quem está no último estágio de maturidade é uma empresa que ela tem uma alta capacidade de análise de dados e ela consegue proporcionar para o cliente final uma experiência única, entendeu? Então não tem como você ter esse tipo de coisa no último estágio de maturidade com ferramentas hoje em dia low-code, no-code. Hoje. Pode ser que no futuro tenha, hoje não. Porque as ferramentas low-code, no-code, elas vão dar para você, para mim, para o fulano, para o Beltrano, a mesma coisa. A gente vai ter o mesmo recurso. Não tem diferenciação. O que você tem, eu também tenho. Eu não tenho experiência de diferenciação nenhuma. Para você conseguir ter experiência de diferenciação, tem que usar, aí investir em tecnologia. Aí programar de verdade. Aí fazer uma coisa diferente. Que às vezes vai ter que transcender a ferramenta. Só que ela, como fala assim, para um estágio inicial ali, ela é fantástica. Sem propaganda nem nada, mas se você fosse, porque como tem um grande número, não, mas tem pelo menos umas 15 aí que estão no mercado e tal, que a gente vê principalmente no YouTube, se você fosse recomendar um programador que quer passar por no-code, low-code, qual que você indicaria? Acho que uma bem usual, e foi uma das primeiras que foi lançadas aí, né, e tá bem construída, é o Bubble, né? O Bubble. Ela já faz tempo que tá no mercado, já evoluiu bastante, ela tem um pouco mais de... Mas o Flutterflow parece E o Flutterflow também. Acho que o Bubble e o Flutterflow são duas ferramentas que eu acho que chega um pouco na hora de gosto também, né? Eu estudei as duas e no fim acabei caindo no Glide. Agora tem também uma app Sheet, que é da Google. Mas, enfim, tem várias opções aí. Mas você acha que fazer, por exemplo, um programa de faturamento com a nossa complexidade aí, da nossa tributação, principalmente agora, né? Nós vamos ter a reforma tributária. A reforma tributária, pessoal, vai ser um negócio para as empresas de RP, principalmente, porque vão ter que mudar os programas de compra e vendas. E vai mudar. Acabar com todos os impostos e vão vir novos. Até hoje ninguém sabe como vai ser exatamente, embora está sendo publicado bastante coisa. E aí, se o gestor lá da empresa, ou da uma empresa de RP, falasse, pessoal, já que vai mudar, praticamente nós vamos ter que fazer um novo programa de faturamento, vamos fazer low-code? Você diria sim ou não? Não. Acho que não. Porque o volume de regras de negócio, o encadeamento disso é muito complexo. Entendeu? Eu acho muito complexo. É o encadeamento, né? É muita... E eu acho que assim... dá pra fazer? Dá. E a manutenção disso, né? Assim, e a manutenciabilidade disso? Assim, não sei. Assim, se alguém me perguntasse agora, que você perguntou aqui no fogo, aqui, me colocando no fogo, eu falei não, né? Eu acho que o low-code e no-code são ferramentas excelentes e ótimas, né? Para fazer o básico muito bem feito, entendeu? Sabe? Quando ele entra em coisas mais avançadas, eu acho que ainda a programação propriamente dita, nossa raiz, ainda vai existir com bons frameworks de mercado, entendeu? Acho que numa fase inicial, é porque tem muitos programas que realmente são simples, né? Quer dizer, você vai mostrar uma tela, vai fazer um cálculo bem pequeno e tal. Mas quando você pega um programa de faturamento que você tem só de código, você às vezes 20, 30 páginas com centenas ou milhares de itens, movendo tudo aquilo, aí vai ficar mais... O que muita gente está fazendo também é criar uma arquitetura totalmente apartada, né? Então você pode, por exemplo, criar as interfaces do sistema, todas as interfaces low-code. Você cria todas as interfaces low-code, cria tudo, né? A telinha, todo o fluxo. Aí o processamento você pode fazer por APIs, né? Então você cria uma do seu lado as APIs de tudo, onde você recebe o input, né? Por exemplo, qual é o cliente, qual é o valor, você recebe os dados, como se fosse preenchimento de formulário. Você processa na sua API tudo, isso devolve o que precisa e você precisa na tela também o low-code. É uma forma de utilizar o low-code aí, de uma maneira. Uma boa dica, né? Você faz mesclar os dois. Híbrido. O bom do low-code, né, é a flexibilidade que você tem de desenhar uma tela ou criar um recurso ali muito rápido, né? Só que essas regras de negócio tem que ter segurança por trás, né? Tem que ter travas, sabe? Então, assim, é um pouco mais avançado, eu acho. Acho que... E quando falando de sistema RP, né, nós temos não apenas isso, né? Pensa só no sistema RP, você tem, quando você faz login, você tem privilégios, quem pode cadastrar, alterar, excluir, consultar alguma informação,
né? Às vezes, em privilégio de privilégio, né? Você pode alterar até certo ponto, né? Dar desconto até certo ponto. Então, esse tipo de coisa, no low-code, eu acho complexo fazer, viu? Eu acho que nós, programadores, com o low-code, nós vamos conseguir fazer com que aqueles gerentes ou aquele pessoal da empresa que realmente nos solicita um monte de coisas, eles possam também passar a nos ajudar em fazer uma parte do que eles estão pedindo em low-code, né? Porque realmente o low-code foi feito com pessoas não programadores. E depois a gente faz os programas mais complexos, mas pelo menos vai reduzir o trabalho daquele programador. Tem muito programador também que às vezes o cara tem um grande conhecimento sobre como desenvolver e fazer as bases de dados e APIs e tudo mais, só que ele não tem prática e não sabe criar interfaces. Exatamente. Então, o low-code também ajuda nisso, né? Para fazer tela, o low-code também é adequado, né? Sim, porque ele tem já os componentes prontos, né? Os componentes prontos das melhores práticas, né? Porque hoje o usuário está muito exigente na beleza das telas, né? Eu pego às vezes um cliente que ele fica insistindo que a tela tem que ser tão simples, tão bonita, tão fácil, que qualquer pessoa sem muito treinamento consiga ir lá e executar. resolver o problema, executar, né? Rodrigo, como se associar à Anamídia? Muito simples. Se você for do mercado ou da indústria digital, você entra no site www.anamid.com.br, lá vai ter o menu Associe-se, né? E aí você pode se associar como empresa, né, do mercado e fazer parte da associação, né? Colher os benefícios, né? Nos ajudar nesse aculturamento, nesse trabalho que é maçante e bom, né? E isso é válido para a cidade de São Paulo, né? Porque a sede da Anamídia é em São Paulo. A sede da Anamid é em São Paulo, mas ela é nacional. Então, todas as empresas brasileiras do mercado da indústria podem se associar. Nós já estamos presentes em 13 estados, tá? Quais estados? Bom, deixa eu ver se eu lembro todos aqui, tá? Todo o Sul, né? Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Nós estamos em São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, Manaus, Fortaleza. Acho que eu falei todos, eu acho, aqui. E nesses estados vocês têm realmente uma sede? Não, acho que não tem sede, nós temos representantes, né? Então, a sede mesmo fica só em São Paulo, mas nós temos lideranças e representantes nesses estados promovendo eventos, né? Promovendo encontros, né? E tudo mais. Mais alguma coisa que eu gostaria de colocar aí para os nossos ouvintes? Eu queria, assim, falar que você é uma pessoa maravilhosa, Ernesto, uma pessoa inspiradora, entendeu? Assim, não é porque nós estamos aqui gravando, você sabe disso, já falei isso pra você várias vezes no particular, não tem por que não falar ao vivo. Admiro muito sua história, né? Fico feliz de ser convidado para o seu podcast aqui, né? E com certeza que se precisar de mim aí, da Vitamina E e da Anamid, nós estamos juntos aí. E você me ensinou muita coisa. Então, muito obrigado. E eu vou te presentear aqui com 2 presentaços. Um é um livrinho, Dicas de Como Chegar Lá, em que eu conto basicamente a história da Cira, que virou Microcira, falo bastante desse processo todo, mas também dicas fora da TI. Então eu criei 10 princípios de qualidade de vida, atividade física todos os dias, alimentação equilibrada e orgânica, trabalho, fazer dele um lazer, um prazer. Eu procuro substituir os 10 mandamentos da Igreja Católica. Mas é realmente bem atual. Então, eu faço eventos. Eu já participei de eventos do Nesses aqui, foi maravilhoso. Inclusive, foi um dos ganhadores das competições. E o outro presente é um livro que foi feito depois que meu pai faleceu. Chama-se Fotolabor, Bernard Abercor, que tem fotos de São Paulo, do Rio, de Santos também. Meu pai fazia fotos postais, cartão postais e também fotos com a propaganda. Então, depois que ele faleceu, a gente fez esse livro aqui, ficou muito bacana, com fotos aí na nossa... Muito obrigado. Eu não sei se eu nunca te contei isso, o Ernesto, mas eu vou te falar. Não sei se você lembra, eu era bem gordinho. Assim, Tá forte agora, rapaz. Eu cheguei a pesar 115 quilos. Exato.
Mas E- dá um recado aí pro pessoal, como é que você emagreceu? Não, eu emagreci com foco, né, assim, e foi devagar, assim, primeiro caminhada, depois correndo, depois exercício, eu fui incrementando aos poucos, né, mudando alguns hábitos alimentares aos poucos. Ó, gente, sendo bem sincero, tudo que é do nada e agressivo, você não consegue sustentar. Então tem que mudar de pouco em pouco, não pode ter pressa, entendeu? Demorei 3 anos pra emagrecer, 3 anos, não foi 6 meses, entendeu? E uma coisa que eu nunca te contei e não contei pra ninguém, eu tive 2 gatilhos importantes que me fizeram fazer essa jornada de mudar fisicamente. Um gatilho foi uma pessoa próxima a mim, ela chegou a infartar, né? E ela tinha um ritmo muito alucinante de trabalho, igual eu tinha, né? E daí isso me despertou um alerta. Logo em seguida, depois de um tempo, eu fui pro seu trabalho do Netas, né? A gente foi fazer uma imersão lá dentro, né? Você me convidou, fui com o time da Vitamina Web na época, muitos anos atrás, e eu fiquei sem fôlego muitas vezes, cansado, exausto e com tarefas simplórias, né? E eu via você, Ernesto, lá, você passava na minha frente correndo, sabe? Assim, então, assim, eu falei assim, não é possível, cara, eu tô com... Tinha 30 e poucos anos na época e eu não tô conseguindo ter o mesmo ritmo que o Ernesto, que é um senhor até mais velho do que eu, né? E eu falei assim, como é que pode um negócio desse? E aí a saúde, Ernesto. Então, assim, foi inspirador te ver com aquela energia, sabe, com aquela disposição lá. Eu falei, não, eu tenho que mudar minha vida também. Daí eu comecei a mudar aos poucos. Então, assim, visto que eu falo de negócio de inspiração e admiração, que, queira ou não, essas pequenas coisas que acontecem na nossa vida têm algum propósito. Você tá com quantos anos agora? Hoje eu tô com 39 anos. Bartão. Isso, pessoal, é realmente um recado que eu sempre tenho falado. Atividade física. Todos os dias, se der, mas realmente a natação, qualquer esporte, não importa. Natação tem a vantagem, você pode fazer sozinho, você não depende de outras pessoas, você não se machuca de jeito nenhum, e também, pelo fato de ser na água, pode estar um maior calorão, que você não sofre tanto, né? E mexe com todos os músculos, também isso é muito importante. E tem certos esportes que só mexe com o braço e tal, então o cara fica com o braço forte, acontece que o corpo não fica tão forte. A natação ela é completa. Enfim, atividade física todos os dias, boa alimentação. Vamos cuidar da saúde, pessoal. Isso aí. Fica jovem. Muito obrigado, Rodrigo. Super. Caiu aqui. Isso aqui, pessoal, você sabe o que é? Isso aqui é um prêmio que nós recebemos do YouTube, quando atingimos 100 mil inscritos. E agora já estamos chegando perto dos 200 mil. Colabore com a gente, se inscrevam. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.